Olá, amigos. Muito obrigada pela atenção e, sobretudo, pela confiança. Nós vamos, nesta oportunidade, fazer algumas reflexões sobre a presença na nossa sociedade, na nossa cultura, dos bonecos reborns, também conhecidos como bebês reborns. Então, nós poderíamos até levantar algumas palavras-chave nesta oportunidade, tais como a força das palavras, exemplificadas pelas bênçãos, pelas maldições, pelas orações, pela veridicação de certas mentiras que, à força de tanto serem repetidas, passam como se fossem verdades. E antes precisamos fazer uma ligeira introdução sobre o fato da Terra estar passando pela fase de transição para um mundo de regeneração, deixando de ser um planeta apenas de expiação, de sofrimento. Mas antes, porém, deixa fazer um parênteses, dizer que hoje nós não vamos tratar do estudo que fazemos costumeiramente sobre o Evangelho de Tomé, ou sobre a filosofia gnóstica, que é o cristianismo primitivo, do século I até o século III do nascimento de Jesus. Então, nós não vamos tocar nesse assunto, porque, conforme vocês sabem, nós esperamos um certo tempo para que seja nos transmitido via intuição, via algumas chamadas coincidências, que coincidência não existem, né? Sobre o tema que nós vamos refletir com vocês. Então, nós fizemos esse parêntese para tratar dos bonecos reborn. E continuemos então falando da fase de transição da Terra. Nós temos por costume dizer que, nossa, mas essa Terra não tem conserto, é muita maldade, muita crueldade, realmente. Só que nós esquecemos que o mal é ruidoso, o mal é escandaloso, o mal é chamativo. E assim sendo, o que tem de acontecer? Que nós não prestemos atenção no bem. Há informações de que nesse momento na Terra, nessa atualidade, há inúmeros espíritos luminosos, benfeitores, encarnados, que para justamente levar a Terra a um posicionamento melhor, para trazer esperança a todos. Mas isso é verdade. Então, até mais ou menos 2030, nós vamos conviver com essa situação de aparente absurdo, de aparente caos. Mas, na verdade, nós ignoramos as figuras luminosas que já estiveram desde o século XX e até hoje, né, estão reencarnando nas figuras de verdadeiros ícones, avatares que vão nos proporcionar maior conforto material, espiritual, sentimental. Há até uma crença no catolicismo da guerra que Miguel empreende contra os espíritos, as forças do mal. E isso é verdade. Sempre há esse antagonismo entre o mal e o bem sempre vence, porque é a energia que está imantada no poder divino, no poder de Deus, na energia maior que organiza todo o cosmos. Então, o bem é vitorioso. Assim sendo, o mal vive nessa preocupação e nessa frustração. E o mal, o que é o mal? São energias que uns chamam de espíritos, outros de almas, outros de energia pura, que se comprazem na maldade mesmo, na crueldade. Eles pretendem controlar o lado obscuro e maléfico de ciência, principalmente da genética humana, e via intuição influenciar negativamente
na maldade, no roubo, pessoas ou grupos políticos, filosóficos, científicos, que ao invés de iluminar, procuram dominar e dominar para o mal. E uma das técnicas usada é a veridicação das palavras. E isso não é um termo filosófico, nem político, nem religioso, é apenas um estudo filosófico, sim, e sociológico, que uma mentira repetida inúmeras vezes pelos canais de comunicação ou por conversas, por oralidade, de geração para geração, de grupos para grupos, torna um mito uma realidade, torna mentira uma realidade. Então a mentira passa a ter caráter de verdade. E a técnica usada nesse momento, que está ganhando espaço, mas como tudo que é mal vai logo desaparecer, mas precisamos estar muito alertas, são as senhas. Uma das senhas usada é a expressão bebê reborn. Preste atenção, é uma senha. Então, doravante, vocês não usarão mais se querem compartilhar e contribuir para o advento de plena luz nesse planeta. Vocês vão trocar essa senha e vão dizer bonecos, porque não passa de um boneco, reborn. Essa é a verdade. Tem o lado científico, o lado estético, o lado estético, e até que poderia ser utilizado didaticamente, no caso de anatomia, de fisiologia mesmo, em alguns estudos ligados à saúde. Mas isto está sendo ignorado apenas para se ter a segurança do lado comercial de vender esses bonecos que se assemelham assustadoramente, tão assustadoramente que chega até a impressionar mal as almas mais sensíveis, de tão semelhantes que são com bebês humanos. Então hoje se usa, quem usa? As forças malignas de algumas estratégias para destruir, para desumanizar a fome através de políticas vorazes de ganância, de lucro, de ganância, de poder, por meio de medidas xenofóbicas, genocidas, de exploração material, sexual, sentimental, espiritual. Vive-se mergulhado em vampirismo se nós não refletirmos sobre certas questões. E a presença entre nós de bonecos que são tomados com tal força, porque materialmente são tão perfeitos por bebês, tem levado a transtornos cerebrais, com fissura mesmo com a realidade. Perde-se a noção da realidade, perde-se a noção da conveniência, da ética, ao extremo, a ponto de exigir ou peticionar licença maternidade para quem está cuidando de um boneco reborn, peticionar que o padre faça o batizado ou o pastor faça o batizado, peticionar que se as autoridades de saúde, os funcionários da saúde, os trabalhadores de saúde, de uma UBS, de um pronto-socorro, de um hospital, seja lá que for, vacine um boneco, trate um boneco, porque pensa-se que ele esteja febril, pensa-se que ele esteja doente, enfim. O que é isso? Pode ser considerado um transtorno, um sintoma de uma neurose tão avançada que, mesmo que um leigo não entenda nada de psiquiatria, mas ele entende de lógica, porque ele é todo ser humano, um ser lógico, ele vai ver que isso não corresponde à realidade, que se trata apenas de um boneco, e doravante chamemos de boneco reborn, a senha para quem quer apagar as sombras e fazer um raio de luz, uma gota de luz, uma centelha, nem que seja de um fósforo, é usar corretamente o valor das palavras. E isso
Porque o que levaria um ser humano a um descontrole tão grande de romper com a realidade? Eu vou citar apenas en passant, ou seja, ligeiramente, a questão do medo. Há pessoas, não estou julgando, não estou classificando, e estou apenas usando um recurso didático. Quem quiser ter o seu boneco reborn e se dedicar a ele, que o faça. Na minha modesta opinião, melhor seria dedicar a uma criança. Mas eu não tenho condições de criar uma criança. Mas você tem condições de chegar junto com os esforços de um orfanato, de uma criança vizinha, de um cachorro de rua, de um gatinho faminto. Tudo merece amor, tudo merece atenção e dedicação. Porque assim você estaria contribuindo para o bem-estar do planeta, que é um ser sensitivo, esses seres que Jesus um dia chamou as criancinhas. Agora, o boneco, ele vai ficar, sim, imantado desse seu zelo, dessa sua preocupação, dessa sua dedicação, desse seu amor, vamos dizer, que há várias espécies de amor, né? E o que vai ser disso? Qual é a consequência dessa imantação? Esse aqui é o lado oculto dos bonecos. É a infantilização da personalidade daquele que é seu tutor, que no caso de um transtorno grande chamado, é meu filho. Ou infantilidade, porque ele está se distanciando da fase lógica, mental, intelectual de um adulto, retomando ao tempo que brincávamos de casinha, brincávamos de bonecas, de bonecos. Quando na verdade ele poderia direcionar todo esse seu amor para outros seres do planeta, para um vasinho de violeta, para uma planta seca, já que o ser humano, alguns deles, causam mesmo decepções, incompreensões, traições, abandono, nos abandonam quando nós precisamos deles, porque isso é contingência do planeta, não que seja natural. Natural é viver bem e cooperar que o outro viva bem. Então que esse medo de se decepcionar, esse medo de fuga, que faz com que nós afastemos das pessoas, que nós vejamos o próximo como um perigo de nos desestabilizar, de nos explorar, seja dissolvido por nós. Que não queiramos nos aproximar do ser humano que fala, que desobedece, que teima, que rouba, que mata. Mas e tantos outros seres humanos? E vou citar o caso mesmo de Chico Xavier. Quanto não sofreu aquela criança na mão de uma madrasta mal informada? Eu não vou julgar, não vou nem adjetivar para não correr o risco de julgar. E o que foi? Um dos grandes luminares do século XX que, se nós não tivéssemos convivido com ele, principalmente os do Nordeste do estado de São Paulo, vizinhança aí de Minas, pensaríamos que se tratasse de uma lenda. Tamanha era a bondade, a simplicidade, a cordialidade, a alegria e a compaixão desse luminar. Então, há várias maneiras de ser feliz, de nos trazer felicidade, de acender luz. Eu acho que eu tenho que falar apenas que esse medo exagerado que nos faz romper com a realidade, transformando um boneco em bebê, ele é fatal para a nossa saúde. Mas que saúde? Já do corpo. Nos 5 elementos chineses, há o elemento água, que não é a água da torneira, gente, não é o líquido. É nome de uma energia fluídica, adaptável, necessária ao corpo material e aos outros corpos também, que o medo seca, mina, represa e reflete diretamente no corpo material em transtornos como fraqueza de ossos, de dentes, de cabelo e contribui para a depressão, inclusive.
É o medo que nos faz afastarmos de possíveis conflitos. Eu acho que já foi um alerta para nós refletirmos e para que doravante possamos usar a senha correta, Bonecos Reborn. E eu termino dizendo, como dizia Paulo, andai como filhos da luz, porque aquele que anda imprime sinais por onde passa. Obrigada a todos.